Senhoras e senhores, eu sou Danilo Souza, dono da Dom, empresa de BPO financeiro, e sou especialista em finanças de pequenas e médias empresas. No tema de hoje, nós vamos falar qual a diferença de um faz-tudo para um gestor, que é a mesma diferença de um autônomo para um empresário, né? Assunto que nós já tratamos em outro vídeo, mas eu gostaria de frisá-lo novamente, sobretudo agora no início de 2026, né? Que temos uma nova oportunidade de virar a chave do nosso negócio e até mesmo da nossa cabeça, né? Então, assim, qual a diferença de um autônomo para um empresário, de um faz-tudo para um gestor? O autônomo e o faz-tudo, ele está muito interligado ao operacional ainda. Ele pensa ainda em como fazer aquela coisa, né? E não na estratégia de como melhorar ou aprimorar, como ganhar mais, como levar a minha empresa mais à frente, né? Então o autônomo faz tudo, ele está só pensando em como fazer aquilo ali. Ele surgiu um problema e ele não pensa em outras soluções. Ele só pensa em como fazer determinada solução para aquilo ali. Pode parecer um pouco abstrato, mas vamos pensar o seguinte, né? Você é dono de uma pastelaria na feira de domingo. Você mesmo fecha o pastel no dia anterior, você mesmo frita o pastel, você mesmo cobra o cliente, conta o dinheiro, né? Então você faz tudo, você é autônomo ali, o dinheiro entra na sua conta física e você paga os fornecedores da sua empresa, você paga as contas da sua casa, tudo com aquele mesmo dinheiro ali, certo? Então pronto, você é o autônomo, você é o faz tudo da sua empresa, você é o melhor funcionário da sua empresa, da sua eu-presa, né? Agora, papo de coach aqui, vamos dizer que você muda a mentalidade, você entende como é ser um empresário, né? Porque o empresário, ele vai olhar sempre à frente, ele não olha no aqui. Poxa, tô fazendo a massa de pastel aqui, estou fritando o pastel aqui. Ele está pensando na frente, cara, como é que eu posso arrumar mais uma barraquinha? Como é que eu posso colocar mais um produto para vender aqui na minha banca? Entendeu? Bom, para isso eu preciso de um funcionário. Então ele arruma um funcionário, esse funcionário fecha o pastel, frita o pastel e agora ele está cobrando o cliente. Arruma outro funcionário, agora esse funcionário faz garapa, o outro frita o pastel e eu só recebo. Opa, agora eu contratei alguém para receber, então quer dizer que eu posso ir na outra feira, entendeu? Então o empresário, ele nunca está ligado no só aqui, no só a coisa que está acontecendo aqui, isso na sua operação, entendeu? Ele está pensando mais à frente, ele tem que sempre olhar para o futuro, ele tem que sempre pensar estrategicamente. Isso no início é muito difícil, entendeu? Você recebe ali ah, bom, durante todos os vídeos aqui eu falo para você organizar suas finanças no papel de pão, numa planilha e tudo mais. Beleza, você fez isso, né? Agora você tem ali um monte de dados da sua empresa, né? O quanto entrou, o quanto saiu. Você olha para aquilo ali e fala, cara, não sei o que fazer. Eu olho isso aqui e aí eu vejo um monte de número. A única coisa que eu consigo ver é que estou pagando muito imposto, estou pagando muito fornecedor e estou ganhando pouco. Entendeu? O que eu vou fazer com isso aqui? E é aqui que a gente muda essa chave, né? Se você chega nessa pergunta, nossa, perfeito, você já não é um faz-tudo, você já está pensando como um gestor, você já está querendo pensar como um empresário. Muitíssimo simples. Joga isso no chat GPT, fala, chat, preciso de uma ajuda. Entendeu? Isso é a solução simples, fácil, imediata, sem você precisar gastar nada, para você salvar sua pastelaria, seu consultório de advocacia, sua empresa de marketing, entendeu? Então, joga ali no chat e pergunta pro chat. O chat vai falar, olha, você tem que conversar, negociar com seus fornecedores, ou talvez comprar mais no atacadão, que assim você vai diminuir o custo do seu produto, aumentar o preço do seu pastel e imposto, conversa novamente aí com o seu contador e vamos dar um jeito aí de pagar imposto, mas pagar menos, né? Uma estratégia aí, mudar o KNAI da sua empresa para você fazer as coisas do modo correto, sem precisar ficar com consciência pesada ou querendo correr da receita, mas fazendo a coisa do modo correto, pagando menos, né? Você não precisa pagar um montão de imposto. Eu quero dizer, tem que fazer a coisa certa, mas para isso não significa que você tem que pagar
10 mil de imposto faturando 11 mil, entendeu? O que eu quero dizer é fazer a coisa certa, pagando o justo, né? Vendo estratégias aí para pagar esse justo, entendeu? Então, para você parar de pensar como faz tudo e pensar como um gestor, parar de pensar como autônomo e pensar como um empresário, como eu já falei nos outros vídeos, né? A gente realmente precisa separar duas contas, né? Conta da pessoa física, a pessoa jurídica. Isso aqui eu estou falando de autônomo e empresário, tá? Muito mais do que faz tudo gestor. Precisa fazer no papel de pão ou numa planilha as finanças da sua empresa, né? Ou chamar alguém para te ajudar. E desse modo a gente vai começando a estruturar a empresa e muito mais a empresa, a nossa própria mentalidade, né? Porque a empresa é aquilo que nós somos. Os nossos colaboradores são aquilo que nós somos, né? Então, se você trabalha sem energia, se você trabalha sem ânimo, se você trabalha sem organização, do mesmo modo vão ser os seus colaboradores, né? Então vai ser um monte de gente que está tudo no operacional, né? A gente não cansa de ver aqueles velhos empresários, eu digo empresários, mas assim, aqueles velhos faz tudo, velhos autônomos, dono de marcenaria, dono de oficina. Então há 1.500 anos ali, cada dono de oficina tem cinco mecânicos junto com ele. E assim, você não vê o cara fazendo outra coisa, o cara está consertando o carro. Tipo, tudo bem, você quer consertar carro e fazer isso a vida inteira, tudo bem. Mas por que não deixar os 5 mecânicos consertando o carro e ele, talvez ali pensando no estratégico, né? Por 20 anos de empresa, será que não seria interessante abrir uma filial em algum outro setor, ou uma outra cidade, ou talvez aumentar o galpão da sua oficina, entendeu? Então, o empresário, o gestor tem que estar sempre pensando lá na frente, no futuro, e não só no agora, não só no operacional, entendeu? A gente não pode ser o melhor funcionário da nossa empresa. Se você for o melhor funcionário da sua empresa, se você ficar doente, a sua empresa quebra, entendeu? Senhores, eu espero que tenha ficado claro todas as coisas que eu disse aqui, não tenha sido tão prolixo assim, né? E espero que tenha ajudado de fato os senhores, né, a mudar essa mentalidade que é difícil, né? Ninguém ensina pra gente. Aqui no Brasil é uma estrutura de CLT, tudo aqui funciona em volta da CLT, né? Você não tem um curso na faculdade que te ensine a ser empresário, né? Sempre pensado no CLT, como um emprego bom, passar no concurso, só isso, né? E então eu espero do fundo do coração que esse vídeo tenha somado na sua vida, somado na sua empresa, e eu peço que em retribuição você curta, comente, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, ou coloque aqui nos comentários, ou procure o meu Instagram, que eu acho que está na descrição do vídeo, e vamos conversar, vamos bater um papo. Se você for daqui de Goiânia, com certeza a gente pode tomar um café para conversar sem nenhum compromisso, tá, pessoal? É muito bom falar de negócios e nós que somos empresários, nós precisamos andar juntos e trocar experiências sempre. Eu vejo agora o quão isso é importante e é muito bom para nós. Talvez você tenha um problema na sua empresa que eu já passei, ou talvez eu tenha um problema na empresa que você já passou e assim a gente consegue trocar figurinhas. Tá bom, senhores? Muito obrigado pela atenção, pela paciência e, por favor, não deixem de engajar nesse vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus.